Olá! Um dos brinquedos e uma das brincadeiras mais comuns entre as crianças é a brincadeira do esconde-esconde. Todos nós, quando éramos crianças, em algum tempo já fizemos esse tipo de brincadeira. O esconde-esconde, você se esconde e vê se o outro consegue achar você. Depois que eu cresci, depois que amadureci, aprendi que os adultos não pararam de brincar de esconde-esconde. É verdade, as pessoas adultas continuam brincando o mesmo esconde-esconde. Aliás, na Bíblia, nós temos o relato do primeiro esconde-esconde que houve. Foi quando Deus procurou Adão e Eva, que estavam escondidos no jardim. É verdade, eles haviam pecado, eles haviam cometido uma ofensa contra Deus, e o primeiro reflexo humano foi querer se esconder. Foi querer, de alguma maneira, varrer para debaixo do tapete aquilo que haviam feito. E nós somos assim, é próprio da natureza humana querer se esconder. Nós nos escondemos em diversas circunstâncias, de diversas maneiras, por várias razões. Nos escondemos muitas vezes porque nós não queremos ser confrontados com a nossa própria realidade. Nós não queremos encarar que dentro de nós existem não apenas luzes, nós também temos sombras, nós também temos coisas feias. Não somos só seres luminosos e bons. E aí a gente quer se esconder. Temos em nossa vida, muitas vezes, aquilo que, quando a gente está dirigindo, nós chamamos de pontos cegos. Não sei se você já teve essa experiência. Às vezes nós estamos dirigindo no automóvel e a gente olha pelo retrovisor e tem um lado do carro que a gente não consegue ver. Esse lado do carro que nós não conseguimos ver, nós chamamos de ponto cego. E às vezes esses pontos cegos são áreas da nossa vida que nós não queremos encarar, nós não queremos ver, não queremos olhar, porque nós não queremos ser confrontados com a nossa própria feiura. Porque nós todos temos coisas feias dentro de nós, não é verdade? Então há um jogo de esconde-esconde, e às vezes nós frequentamos os gabinetes das clínicas, dos psicólogos, dos psicanalistas e dos próprios psiquiatras, porque essa é uma pergunta que precisa ser constantemente respondida. Onde tu estás? Os filósofos gregos perguntavam a si mesmos: quem sou eu? Acha-te, encontra-te a ti mesmo. E o Milton Nascimento fez uma música que ele dizia nessa música, ele canta essa música, que nós somos caçadores de nós mesmos, né? Eu, caçador de mim. Nós estamos em busca de nos acharmos. Mas esse é o jogo que a gente faz. A gente procura e a gente mesmo se esconde. E o pior, nós nos escondemos não apenas das áreas feias que nós temos na nossa vida, nós procuramos também nos esconder da realidade dura da vida. E nós procuramos nos esconder da realidade dura da vida através de mecanismos que são os mais variáveis, desde ativismo. As pessoas procuram se esconder da vida, correndo, trabalhando, estafados de manhã, de tarde, de noite. Às vezes procuram se esconder da vida no álcool, nas drogas, procuram se esconder da vida no consumismo. É impressionante como as pessoas são consumistas e o consumismo serve até como um narcótico. Vão para os shoppings, vão para as lojas e aquilo de uma certa maneira os anestesia de não terem que se enfrentarem, de não terem de enfrentar a vida crua como ela é. E tem uma dimensão também desse esconde-esconde que ela é terrível. É a dimensão em que nós nos escondemos de Deus. E foi nesse caso do Gênesis que o primeiro casal tentou se esconder de Deus. E às vezes nós nos escondemos de Deus porque para nós é preferível vivermos uma vida, a gente acha que é preferível viver uma vida que nós não temos que prestar contas a ninguém. Nós não temos e nem precisamos nos relacionar com um outro, sendo que este outro é mais nobre, é mais verdadeiro, é mais puro, é mais santo,
Então, todas as vezes que eu compareço à presença de Deus, eu preciso me desnudar, eu preciso me enxergar, eu preciso me ver. Então, nós nos escondemos de Deus. E como é que a gente se esconde de Deus? A melhor forma da gente se esconder de Deus é através da religiosidade. Não tem nada como religião para esconder as pessoas de Deus. Eu digo que os templos, as igrejas e as religiões servem não apenas para tocar o nosso coração, nos tornar mais sensíveis. Não, a religião serve para nos esconder de Deus. Por quê? Quando você está ali na prática religiosa, você camufla, você varre para debaixo dos tapetes aquilo que você precisa muitas vezes encarar. Por quê? Porque você diz, não, eu estou orando, eu estou adorando, eu estou pagando as minhas dívidas espirituais, seja com dinheiro, seja com penitência, não preciso de Deus. Para que Deus? Porque aqui a religião está me suprindo. Então a religião esconde as pessoas de Deus. E uma das maiores lutas que Jesus teve no Novo Testamento foi exatamente para mostrar que a religiosidade dos seus dias, ao invés de habilitar, de melhorar, de ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus e serem íntimos de Deus, a religião estava conspirando contra esse relacionamento com Deus. Estava, na verdade, sendo um obstáculo para as pessoas conhecerem a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. É possível que você esteja se escondendo de Deus dentro de uma religião? Vamos fazer uma pergunta honesta com nós mesmos. Até que ponto a religião que eu estou praticando está me tirando da minha zona de conforto? Está confrontando os meus valores? Está me desafiando a ser mais humano, mais verdadeiro? Até que ponto a religião que eu estou praticando está me desafiando a querer conhecer mais de Deus? Nós temos um relato no Antigo Testamento de um profeta. O nome desse profeta era Ezequiel. E ele teve uma visão do templo de Deus. E do templo de Deus saía um rio de águas. E nessa visão, ele se encontrava na beira desse rio, mas ele estava com a água só nos artelhos, ele estava com a água só no tornozelo. E à medida que ele entrava no rio, à medida em que ele caminhava rio adentro, a água ia se aprofundando, 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 até que chegou um ponto que ele diz que ele não tomava mais pé. Isto é uma metáfora, é uma maneira de mostrar que à medida em que nós entramos na presença de Deus, nós vamos perdendo os nossos pontos de apoio. Essas defesas que a gente cria para nos protegerem de nos confrontarmos, de olharmos para a vida e de sermos íntimos de Deus. E aí eu quero perguntar a você, se você fosse convidado por Deus a navegar em águas profundas, você teria medo de entrar na presença de Deus até que você já não sentisse mais a segurança que o mundo, o dinheiro, o sexo, que esses fatores humanos que a gente cria podem dar? O nosso desafio é sermos íntimos de Deus, soltarmos com aquilo que a gente acredita que são as amarras, soltarmos aquilo que a gente acredita que são os mecanismos que nos dão apoio e irmos na direção do inefável, do insólito, aquilo que a Bíblia chama de imarcessível, aquela dimensão em que nós perdemos as seguranças do mundo e o único alicerce, a única pedra, o único fator de segurança que nós temos é o amor de Deus, é a sua fidelidade, é a sua palavra. É quando nós nos sentimos tão íntimos de Deus que nada mais serve de apoio para nós. É nesse instante que a gente para de se esconder. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um espelho. Quando a gente está diante da palavra de Deus, nós estamos nos vendo. E se esse espelho que nós estamos nos vendo for um espelho verdadeiro e que a palavra de Deus é a verdade, quando nós nos contemplamos, nós não vamos mais nos esquecer desta experiência de olhar a nossa própria alma através do espelho da palavra de Deus. E é isso que eu quero que você faça hoje.
Olhe para você mesmo, contemple a sua própria alma a partir do espelho da palavra de Deus. Pare de brincar de esconde-esconde com Deus. Deixe-se enxergar por você mesmo, pelo Espírito de Deus e pela própria palavra, que vai ser como uma espada penetrando até a divisão da alma e do espírito, da junta e da medula. E essa palavra, a Bíblia diz que ela é poderosa para discernir até os intentos do nosso coração. E o meu desejo é que você pare de brincar de esconde-esconde com Deus, porque não precisa. Deus vê todas as coisas, quer dizer, é uma brincadeira inútil, é uma brincadeira que nos cansa, porque a gente pensa que se esconde de Deus, e a gente corre e fica cansado e não consegue se esconder. E se esconder de Deus para quê? Se Ele é um Pai amoroso e bom, se Ele é um Pai que nos quer bem, para que você precisa fugir da presença de Deus? O salmista disse, eu tentei fugir da presença de Deus e peguei uma carona nos raios da alvorada e fui me esconder nos confins dos mares. Mas ainda lá, o olhar de Deus, a presença de Deus, ainda estavam por perto. Se você fizer da sua cama o mais profundo inferno, ainda lá, Deus estará contemplando você. Porque a Bíblia diz que a noite e o dia para Deus são a mesma coisa. Então, amigo, meu desejo, meu convite e a minha esperança é que você pare de se esconder para se achar em Deus. Deus abençoe você.